mundo íntimo dos nossos filhos. O processo de educação é desenraizar todos esses maus hábitos, todas essas más inclinações, essas más tendências que os nossos filhos trazem desde o berço. E a gente tem que empregar em nós mesmos um verdadeiro esforço nesse sentido. O que nós pais temos que combater em nós? Orgulho e egoísmo. É considerado um dos maiores males da humanidade. O egoísmo, na questão 913 do Livro dos Espíritos, é o vício que precisa ser mais combatido com urgência, porque dele deriva todas as más inclinações, todas as más imperfeições. Ou seja, um pai egoísta, o que é um pai egoísta? É aquele pai que só pensa em si mesmo, que só pensa no seu bem-estar, no seu bem-prazer, não pensa em nada, só pensa em si mesmo. Defende com unhas e dentes e acredita tudo aquilo que possa ser posse exclusiva de si mesmo. Meu filho, a minha esposa, o meu lar, o meu carro, ou seja, sentimento de posse. Um pai egoísta dentro do lar, ele transmite informações negativas ao seu filho. Por exemplo, um pai egoísta é indiferente ao bem dos outros. Ele não está nem aí com a dor dos outros, não se incomoda com o sofrimento alheio. Aí, muitas vezes, nós observamos crianças assim, que não divide nada com ninguém. Isso é meu, não te empresto. Meu pai disse que não é bom emprestar. Ah, mas fulano caiu, eu preciso de ajuda, não estou nem aí, o problema é dele. O problema com o sofrimento dele é uma criatura egoísta. Da onde ela aprendeu isso? Aprendeu dentro do lar. Então, são exemplos que nós vamos lançando no mundo íntimo da criança. E a criança vai absorvendo, vai tendo o mesmo comportamento, porque vai achando que é bom fazer isso, porque o pai faz, meu pai faz isso, eu também vou fazer isso, porque isso é bom. Um outro exemplo que nós precisamos combater é o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é sentimento de grandeza espiritual. A pessoa orgulhosa, ela acha que não precisa de fazer reforma íntima. A pessoa orgulhosa, ela não respeita os sentimentos alheios. Ela olha aos outros, ela olha os outros como se fosse uma ameaça. A pessoa orgulhosa olha para os outros e diz assim, em mim não precisa de reforma íntima, quem precisa é aquela outra pessoa. Ou seja, ela sofre de delírio de grandeza espiritual. E o filho, muitas vezes, vai assimilando isso, e nós vemos por aí os adolescentes, às vezes diz assim, você não sabe com quem está falando. Quem que você pensa que é? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe que eu tenho dinheiro, eu posso te prejudicar? E da onde a criança foi absorvendo isso? Do lar. Então são pequenas atitudes que, se nós não tomarmos cuidado nesse processo de educação, os nossos filhos vão assimilando tudo isso e vão agindo dessa forma no seu mundo íntimo. Uma colocação interessante de Santo Agostinho, de Emmanuel. Emmanuel diz assim, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base da educação no sagrado instituto da família. Ou seja, meus irmãos, dentro dessa tarefa, que não é fácil, de educar, que não exige o saber, que não existe dinheiro, não tem curso para se fazer, o ignorante ou o rico pode fazer isso, é uma tarefa que nos chama a atenção nesse sentido, porque a gente tem que preparar o caminho do nosso filho. Emmanuel coloca como base, a base da educação está na religião. Tem muitos pais que dizem assim, eu não quero que o meu filho venha sofrer o que eu sofri na vida. E vai poupando o filho de certos acontecimentos da vida. Ah, meu filho tem que estudar. Tá certo. Mas isso não impede da criança fazer os deveres de casa. Isso não impede da criança arrumar a sua cama, ajudar a mãe com a louça, ajudar o pai com as obrigações de casa. Isso é muito importante. Então nós temos que ir colocando isso, despertando na criança a responsabilidade. Porque depois a criança vai crescendo, o adolescente casa e não sabe fazer nada. Qualquer problema tem que recorrer aos pais. Casa, não sabe cozinhar, não sabe cuidar da casa.
Porque os pais foram delegando as suas funções aos empregados. A função de educar, a função de instruir, não foi ensinando. Não foi despertando naquela criança o dever que ela deveria aplicar no seu dia a dia. E Emmanuel também nos chama a atenção que nós devemos falar da religião. Chico Xavier diz assim: ninguém pode perder a oportunidade de falar o nome de Deus para uma criança. Nós temos que falar, nós temos que ensinar. Nós temos que despertar na criança a fé em Deus, a confiança em si mesmo. André Luiz nos ensina que a fé é a manifestação de Deus no homem. Então nós precisamos trazer os nossos filhos para a casa espírita. Temos que trazer o nosso filho. Enquanto você viver debaixo do meu teto, enquanto estiver comendo da comida que eu estou dando, você tem a obrigação de nos acompanhar na religião que nós vamos. É a obrigação do pai. A partir do momento que você for senhor de si mesmo, responsável pelas suas atitudes, tiver o seu próprio dinheiro, aí você faz de sua vida o que você bem quiser. Mas enquanto estiver sobre a minha responsabilidade, eu sei o que é melhor para você. E trazer a criança na casa espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Infortúnios Ocultos, vejamos o exemplo daquela mãe de encaminhar a filha à periferia, de fazer o trabalho social, o contato com o próximo. E ela se vestia de forma humilde para não constranger aquelas pessoas que ali viviam, naquela situação de dificuldade. Então é isso que nós devemos fazer. Estamos varrendo o pátio da casa espírita? Chamemos o nosso filho, me ajude aqui. Vamos limpar, porque o trabalho no bem nos faz bem. O trabalho no bem nos ajuda muito, nos dá a luz da experiência. E hoje, meus irmãos, qualquer entrevista de emprego que nós vamos fazer com o pessoal do RH, uma das perguntas que eles fazem: você exerce algum trabalho social? E se exerce, qual tipo de trabalho social você exerce? Então é isso, nós temos que despertar em nosso filho a responsabilidade. Chico Xavier diz assim: meu pai era uma pessoa muito difícil. Ele nos tratava de forma enérgica. Eu não sou a favor da violência, de Chico Xavier, mas eu aprendi muito com meu pai. Porque sem disciplina a criança não vira gente, de Chico Xavier. Se hoje eu sou o que sou, porque aprendi muito com meu pai, com a disciplina dele. Então a disciplina é muito importante. Nós temos que ditar as regras, não o filho mandar dentro de casa. E às vezes isso atrapalha até o relacionamento do casal. Então nós precisamos tomar certos cuidados, precisamos ficar atentos nesse sentido. Vejamos o que diz Santo Agostinho, que nós devemos espreitar, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos em combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos, à medida que os vê aparecerem na árvore. Ou seja, é esse zelo que nós devemos ter. Santo Agostinho usa o verbo espreitar, que no dicionário significa olhar atentamente, contemplar, investigar minuciosamente, observar o que a outra pessoa está fazendo. Nós devemos espreitar as pequenas ações dos nossos filhos. Ali no período de gestação, isso é importante, a gente conversar com a criança, porque a criança não vai escutar a nossa palavra, mas vai registrar a nossa vibração. E quando o pai diz assim: eu não queria um filho agora, a criança sente aquela vibração, ela registra aquilo. Eu queria um filho de tal gênero, a criança registra aquilo, e muitas vezes se sente rejeitada, porque vai registrando todas aquelas vibrações do pai. Então nós temos que ficar atentos nesse sentido. Aí Santo Agostinho manda a gente observar os sentimentos inferiores e as reações negativas dos nossos filhos. Manda a gente observar para a gente cortar esse mal pela raiz. Já pensou um jardim onde a pessoa não cuida? Uma árvore onde a pessoa não faz a devida poda? Como fica? Então ele nos dá um exemplo do dia a dia para clarear o nosso raciocínio a respeito dessa nossa missão na área da educação. Um outro exemplo que nós temos de Santo Agostinho
Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, e nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe o enviou. Ou seja, meus irmãos, isso é interessante, porque muitos pais que não trabalham o egoísmo, às vezes são pagos pela ingratidão, que desleixam na educação, que não dão a devida atenção para os seus filhos. Mas Santo Agostinho diz que desde o berço, às vezes, tem crianças que sentem certa aversão, antipatia pelos pais. Da onde vem isso? Então, os espíritos que reencarnam na condição de nossos filhos, muitos se simpatizam com os pais, outros não. Às vezes a esposa tem uma hiperpaixão pelo seu marido, no período de gestação. É o espírito simpatizante ao esposo. Mas às vezes ela sente uma antipatia tão grande que se afasta do esposo, que não quer ter nenhum contato com ele, já é o espírito que tem alguma coisa, alguma aversão, algum antagonismo contra aquele pai. Agora, a doutrina espírita, nós que temos conhecimento, nós podemos, como já dissemos, conversar. Você é bem-vindo, nós te queremos muito bem, e o espírito vai registrando isso. Se isso não mudar o caráter do espírito, a sua personalidade, pelo menos ele vai registrar as boas vibrações. Lá no livro Missionários da Luz, nós temos um caso de Segismundo. O Segismundo, ele mata o Adelino para ficar com Raquel. Ela sente uma atração por ele, ele se apaixona por ela, o Segismundo, mas ela não quer abandonar o seu casamento. O que ele faz? Sem falar com Raquel, vai lá e mata Adelino. Ela foi adoecendo com aquela situação, foi se prostituindo, bebedeira, o que chegou à conclusão que ela adoeceu e desencarnou. Ele, não aceitando aquela situação, se matou. E numa nova experiência reencarnatória, o Adelino reencarna, a sua esposa reencarna, e Segismundo então vem reencarnar também naquele ambiente como filho. E é interessante isso, porque quando eles chegam para fazer a primeira visita no lar de Adelino e Raquel, o Adelino sente a presença do Espírito, ele fica nervoso, ele fica irritado com aquela situação, porque ele sente a presença do Espírito. E como é importante a gente introduzir o Evangelho de Jesus na mente da criança. O benfeitor espiritual se aproxima da criança e inspira a criança a conversar com o pai. E diz assim: papai, o que o senhor está sentindo? Eu estou vendo que você não está bem, vamos orar. Você não está com uma dor de cabeça, vamos buscar Jesus. E eles buscam então Jesus dentro do ambiente do lar. Então é um caso, dentre muitos outros casos que existem, que é muito importante a gente observar isso. Que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós viemos com esse compromisso e às vezes deixamos a oportunidade passar. Chico Xavier diz assim: eu fiz inúmeras visitas pelas regiões do umbral, com André Luiz e Emanuel. Não encontrei nenhuma criança vagando por aquelas regiões, mas encontrei muitos pais desesperados, aflitos, com peso na consciência, mais pais do que mães. Porque muitos pais abandonam a sua família, vão ter uma outra aventura amorosa e abandonam o compromisso de pai. Na vida espiritual, o espírito desencarna, toma consciência de suas atitudes e muitas vezes fica naquela situação ali de arrependimento, porque o filho está numa situação de sofrimento na vida espiritual e a responsabilidade foi dele. Porque não deu a devida educação, porque não acompanhou os passos do seu filho. Então isso é muito importante a gente estar atento. Uma outra situação, que Santo Agostinho diz assim: lembrai-vos de que cada dia, cada pai, cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste das crianças confiada à vossa guarda? Ou seja, nós vamos ter que prestar contas a Deus, a nossa própria consciência. O que fizemos daquela criança? Qual foi a nossa atitude? O que passamos para o mundo íntimo daquela criança? Que colaboração prestamos a ela? Então a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Emmanuel diz assim no livro Consolador, na questão 191,
que os pais devem esgotar todos os recursos em benefício do filho. Que ele tem que fazer de tudo para a formação moral do filho. Se o filho tomar um caminho equivocado, o pai deve entregar a Deus. De modo que a lei dos homens, o mundo, o processo educativo do mundo, que são processos tristes e violentos, coloque aquela criança em seu devido lugar. Ou seja, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas nós não podemos abandonar a nossa tarefa. A criança é complicada, não podemos abandonar, temos que fazer a nossa parte. Augusto Cury nos conta em um de seus livros que havia numa escola um aluno complicado, difícil, que todos os professores estavam desistindo dele. E um professor, então, pegou a tarefa de conduzir aquela criança, de acompanhar os seus passos, de observar o que estava acontecendo com aquela criança. E todos olharam para aquele professor e disseram, você não vai dar conta. Porque nós queremos a expulsão desse aluno, fizemos de tudo por ele. E esse professor, então, se empenha, aproxima-se do aluno. Nos primeiros diálogos, ele não consegue nada, o aluno era muito fechado, rebelde, agressivo. Mas ele foi acompanhando os passos do aluno. Foi conhecendo o seu mundo íntimo e ele veio a descobrir que dentro do seu lar, esse aluno tinha inúmeros conflitos. O pai bebia, a mãe se drogava, a agressividade ocorria no lar com muita frequência. E isso foi influenciando o aluno a agir daquela forma. E o professor, então, começou a instruir o aluno de outra forma. Começou a aplicar naquele aluno valores morais. Levou ele ao cinema, levou ele a uma sorveteria, foi conversando com ele, foi fazendo amizade. Em pouco tempo, aquele aluno foi mudando o seu jeito de ser. Foi passando a ser mais gentil, foi compreendendo as dificuldades do lar, pensava agora mais nos outros. Então vejamos bem, já pensou se todos tivessem desistido?